Olá, meus amigos, paz e bem a todos, é o pastor Esaú Neves e eu quero fazer um comentário com você, uma ministração curta sobre segredos da profecia. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Esse vídeo me veio ao coração porque todo dia, baseado nos problemas que estão ocorrendo ou expectativas da pessoa, nem sempre são realizações, e quando são realizações, algumas dessas realizações proféticas está vindo ainda em forma de sinal parcial de Deus. Então, observa que a Bíblia vai falar sobre a questão de profetizar, mas eu vejo essa questão desse profetizar como dom de profecia, que esse dom de profecia ele serve para consolar, exortar e edificar. Primeiro, então, se ele vai consolar, curar a alma da pessoa. Se ele vai exortar, corrigir coisas e edificar, levar a pessoa a um posicionamento de maturidade espiritual. Assim sendo, quando nós olhamos para a profecia, por exemplo, eu vejo algumas pessoas falando que Deus prometeu prover para ela algumas coisas e dentro dessas provisões chega alguma ajuda, abre-se alguma porta. Quando abre, por exemplo, se uma porta de trabalho, veio algo a qual a pessoa é novo na vida dela, é algo único, algo especial, uma oportunidade aconteceu. Vamos dizer que é uma ajuda para o seu lar. Geralmente hoje as pessoas têm fechado o coração e nem todo mundo consegue dar o novo quando Deus pede para elas ajudarem. Geralmente também o que eu observo na questão das ajudas, quem monta, por exemplo, cestas básicas, quilos na igreja, como fala, somando os quilos para dar para as pessoas, geralmente as pessoas têm que anunciar, por exemplo, evite ficar mandando sal, só fubá e etc. Aquele feijão vencido. Tem uma luta, porque as pessoas sempre vão semear o pior. Roupas, doação de roupas, você pode ver que as pessoas dão sacola, parece que é um grande volume. Quando você vai separar e vai tirar, nem tudo adequa-se ou seria uma coisa digna de dar para o outro ser humano. Então, quando se fala de profecias, eu fico olhando, por exemplo, quando alguém fala que está se cumprindo a profecia da tragédia. O que é a profecia da tragédia? Começou a acontecer algo, dá errado, e aí a pessoa falou, mas eu já tinha usado um vaso que nem me conhecia para falar. Primeiro, eu odeio essa fase. Todo mundo que vem falar com essas histórias de que Deus usou estranhos, eu já fico com o pé atrás, porque são pessoas geralmente não maduras na fé, pessoas que não têm um profundo conhecimento da palavra, então fica se espelhando nisso e automaticamente não tem discernimento de espírito. Por quê? Qual é o segredo da profecia? Quando Deus libera uma profecia, vou dar um exemplo de vida muito conhecida, José do Egito. Deus tinha um propósito dele no Egito. Mas Deus não tinha dito para ele, por exemplo, ele viu o sol, a lua, as estrelas, pai, mãe, irmãos se curvando a ele. A parte principal da profecia está revelado. Mas Deus não falou que devido a uma fome que viria, então ele ia permitir seus irmãos se levantar para conduzir os seus passos até chegar no Egito. Enquanto a maior parte das pregações fica colocando uma suspeita nas pessoas, um espírito de derrota, não conte para ninguém o seu sonho, tenha cuidado com o seu sonho. Se José não tivesse contado o sonho dele, a Deus permitir o endurecimento do coração dos seus irmãos e o levante. Quando chegasse a fome lá na terra do pai dele, ele era o mimadinho do pai, e todo o povo dele morreria, ele não seria o governador no Egito. Então, observa que a maior parte das profecias, Deus está falando que vai acontecer, ele fala o que ele tem, mas a maior parte do processo, olha o testemunho de quem chegou em lugares sólidos, não estou falando desse que está falando de coisas rasas ou vagando, mas olha o testemunho de quem chegou em lugares sólidos. Eles vão contar história para você, às vezes história de dor, de perca, de desânimo, que ele
aguardou para chegar em algo de posição de Deus, porque Deus fazendo uma promessa, por exemplo, para quem ele exaltou ministerialmente, essa pessoa tinha que vencer primeiro o seu ego, se submeter e às vezes aceitar que Deus tirou ele de um lugar, de uma empresa, de algum lugar. Aí quando ele vence o seu ego, ele tem que vencer as situações da vida ali, escassez material, entre outras coisas. Aí depois disso e nesses dois processos, e por último ainda mais intenso, venceu o inferno, que está dizendo que não vai dar certo, usando todo mundo contra ele. Nós vemos muitos testemunhos de pessoas que o cônjuge foi uma das que quase abandonou porque não suportou estar do lado. Nós vemos isso na vida de pessoas como Jó. Então, quando eu preciso te contar esse segredo, Deus, quando ele está dando uma profecia e dizendo que ele quer fazer algo na vida de uma pessoa, ele está dizendo o seguinte: a partir de agora, você entra em vigilância, você entra em consagração, para você discernir, porque você terá uma batalha direto com o seu ego e com o inimigo. E assim sendo, tendo essa batalha direto com o seu ego, com o seu inimigo, o inimigo se apodera de pessoas. E às vezes os inimigos são os da própria casa, às vezes, como Jesus falou, e casa, nós temos um problema, porque nós pertencemos duas famílias, a família biológica e uma família espiritual, chamada família da mesma fé que nós. Então, eu fico olhando que a maior parte das pessoas que está vendo profecia se cumprir rápida dessas, Deus usou estranho, são coisas que não estão vindo, vamos dizer, na medida que Deus quer, da forma que Deus quer, e as pessoas têm se contentado com migalha, tanto quem doa, tanto quem recebe. Por um outro lado, eu observo que as pessoas que estão testemunhando, Deus tinha dito mesmo, é porque ele está assombrado com algo ruim que está acontecendo e que agora vai ter uma guerra espiritual, mas um conflito intenso, exemplo, ou na sua família, ou situações degradantes, e Deus falou. E geralmente quem não tem discernimento e não tem percepção de batalha espiritual, quando ele é surpreendido em processos da vida, por exemplo, como o cônjuge pediu separação, o cônjuge traiu, ou foi embora com alguém, ele começa pedindo socorro imediato para ver se volta, não voltando, aí ele começa a andar na contramão do Senhor. Porque Deus falou que ele vai pegar, porque Deus falou que ele vai moer, porque Deus prometeu nisso. É como se assim, ela pode receber a profecia ou ele ser desapercebido, não ser um crente cheio do Espírito, não ter a discernimento, mas Deus está sempre falando com eles porque eles são os canais. Agora os outros lados que falham, eles acreditam que Deus vai ter que pegar para cumprir o que falou nele, sendo que o pecado é individual e muitas vezes é hereditário. Então, todo pecado e mal é perdoado ao homem. Você tem que entender que quando alguém foge das regras do que Deus falou a seu respeito e você está em conflito, não é porque Deus falou com você que ele vai pegar a pessoa. A Bíblia diz que se você ficar torcendo pela desgraça de alguém, porque não está dentro daquilo que você falou, Deus tira a prova dele e bota a prova em você. Tem um versículo na Bíblia e vou fazer um vídeo depois sobre isso. O que ocorre? Essa pessoa vai ter agora que chegar em Deus, e dentro de Deus, qual é a regra de Cristo? Todo pecado e mal perdoar ao homem. Então, só blasfêmia que não, Deus vai perdoá-lo, vai dar oportunidade. Entendeu? E a pessoa tem que entender que às vezes ela fracassou em receber a profecia, não discerniu que era batalha espiritual, não discerniu que era ser um atalaia na torre da vigília, não soube a partir dali ir reparando as brechas para chegar aonde Deus falou uma resolução futura sem tanto sofrimento. Que Deus te abençoe, fique com Jesus.